Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um vídeo, mais uma temporada do Anticanes e vamos começar com o pé direito, com o Thiago Camilo, que é um nome que com certeza vocês já ouviram falar, mas eu vou agora passar para ele se apresentar rapidinho, sem dar muito spoiler, porque a gente vai te perguntar muita coisa, então não precisa falar demais na sua apresentação, tá? E é isso aí, pode ir. Vou falar pouco, então. Vou aproveitar essa apresentação aqui para ser bem breve, mas, bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Camilo, sou piloto hoje da Stock Car em mais 3 categorias, totalmente na Sprint Race também, no INSA, correndo nos Estados Unidos, e também na Porsche Endurance. E está sendo um ano muito corrido, de, obviamente, várias competições aí durante todos os finais de semana, pouco tempo, mas muito feliz aí de estar tendo essas oportunidades e muito feliz aqui também de estar com vocês nessa entrevista. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E a nossa primeira pergunta é porque, assim, você estreou na Stock ali junto com a despedida do teu pai, né? A gente tem sido muito emocionante. Ganhou muita corrida do milhão. Foi um dos pilotos mais novos a ganhar, se não me engano, o mais novo, né? A corrida da Stock. E, assim, a temporada desse ano, de 2022, começou tem pouco tempo. E eu acho que todo mundo te pergunta, mas é uma pergunta que a gente também não pode deixar de fazer. Você está ali no terceiro lugar, com 78 pontos. E quais são as suas expectativas nesse ano para essa temporada? Bom, as expectativas são super positivas. Eu acho que com certeza a gente está no melhor momento aí da equipe Ipiranga Racing, né? A gente tem aí, está no quarto ano consecutivo de trabalho. E muito feliz com essa evolução. Acho que grande parte do sucesso do automobilismo é essa continuidade, né? Que a gente consegue, às vezes, por conta do patrocinador, ter essa. O patrocinador te proporciona isso quando tem um investimento grande por parte dele. Então, acho que esse é o grande lance da Stock Car numa categoria tão competitiva. E eu estou super, acho que otimista aí para esse ano. A gente começou o ano muito forte. No Rio, eu tive, na última etapa, no Rio de Janeiro, eu tive um problema no pit stop quando eu liderava a corrida 2. Então, poderia ter saído um pouquinho melhor no campeonato. Mas, de qualquer forma, acho que a gente está bem forte aí para a continuidade do campeonato. Tem Velocitar esse final de semana. A gente teve um bom desempenho lá no ano passado. Eu venci lá, venci já 3 vezes nessa pista. Então, a gente espera aí recuperar essa diferença aí para os líderes, sair um pouquinho mais perto. Acho que o campeonato é longo, então é uma boa projeção aí para o próximo final de semana. Ai, você se esforça daí, a gente torce daqui. A gente sempre fala que a gente nunca torce para ninguém específico, mas a gente acaba torcendo para todo mundo. Todo mundo que ganhar, a gente tem uma forma diferente de ficar feliz. Então, você não seria diferente. E assim, você falou que corre na Porsche, corre na Stock, várias categorias. E tem alguma corrida ou pista específica que você sonha em correr? 24 horas de Le Mans, alguma coisa assim mais clássico que tu não, assim, não pode acabar a tua carreira no automobilismo sem realizar esse sonho? Olha, eu nunca tive um sonho assim de correr fora do Brasil, sabe? Eu sempre, assim, a Stock Car sempre me satisfez como piloto, né? Eu sempre tive algumas vontades, mas nunca um sonho de, eu quero fazer 24 horas de Daytona, eu quero fazer Le Mans. Mas, de fato, esse ano aqui eu fiz a corrida de Daytona. Não foi o evento principal, foi a corrida paralela, né, de 2 horas de duração. E eu gostei bastante. Então, acho que foi a primeira experiência que me fez pensar um pouco diferente assim do que eu quero, né, em relação ao automobilismo internacional. Então, eu estou muito feliz lá correndo no INSA. Eu estou ainda na categoria de acesso, né, que não é a categoria principal, é a GT4. Então, tem um passo a mais lá, que são os carros de GT3, e depois tem os protótipos, tal. Mas a GT3 já seria um grande passo, porque corre na categoria principal de lá, na divisão principal de lá. E depois de ter ido a Daytona, eu acho que, assim, eu tenho vontade de fazer as 24 horas, né? De quem sabe poder disputar essa prova num carro competitivo, e aí tem todo o glamour da corrida, né? De vencer, tem o relógio de premiação, até vendo o que o próprio Fraga fez esse ano lá, de ter vencido. O Daniel também já ter tido bons resultados lá, ter vencido também. Acho que fica esse gostinho aí de ter uma oportunidade lá no futuro. Então, talvez seja essa a minha grande vontade no momento. É muito raro a gente falar com alguém que
olha para o automobilismo brasileiro e pensa, não, isso aqui é a coisa mais incrível que tem. E eu não consigo entender realmente por quê, porque eu olho para o automobilismo brasileiro e penso, isso aqui é a coisa mais incrível que tem. Uma corrida de Stock Car, para mim, ela me emociona muito mais que uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Não sei se é porque é muito mais fácil o acesso. Então, eu consigo entender um pouquinho desse sentimento de aqui tá muito bom. Então, eu acho que esse aqui é o meu lugar. E a Stock, tipo, acho que foi a categoria que formou minha carreira, né? Que fez minha carreira. Então, eu sou muito grato a tudo da Stock Car e, assim, de verdade, estando nos Estados Unidos hoje competindo, estando um pouco mais próximo até do automobilismo europeu, porque lá tem pilotos europeus também, tem pilotos de todas as nacionalidades e bons pilotos, a gente vê que o automobilismo brasileiro realmente é muito forte, principalmente a Stock Car. Né? Os pilotos brasileiros chegam lá na maioria das vezes já estão prontos para disputar as primeiras posições e ter muito sucesso, né? Isso por conta da gente ter um automobilismo muito forte aqui, né? Da gente ter uma base muito forte aqui. Então, acho que é isso que você falou, é Stock Car, a nível de pilotos, com certeza, se não for a categoria mais forte, mundialmente falando, é uma das, tá com certeza entre as três, principalmente de turismo, tá? Isso eu posso falar assim tranquilamente, afirmar isso tranquilamente, porque hoje correndo fora eu sei como é que é o nível dos pilotos, né? Eu estou vivendo isso, eu estou sabendo como é que é o dia a dia de lá. A cultura brasileira é muito diferente em relação à engenharia, trabalho, a gente mexe muito mais no carro, a gente vai muito atrás de setups diferentes, de desenvolver o carro. O americano, principalmente, ele tem, por metodologia, né, e por cultura, sair com o carro de um jeito e tentar manter o carro dessa forma, independente de estar bom ou estar ruim, fazer poucas adaptações durante os treinos. E é até engraçado que quando eu cheguei lá, tipo, eu meio que, obviamente, conquistando a confiança da equipe, já queria mudar um monte de coisa. Então, precisei um pouco de calma ali para entender isso também. Mas eu acho que a parte técnica também, o piloto brasileiro ele é muito bem preparado, que faz subir um pouco o nível, né? Então, acho que assim, o piloto brasileiro, com certeza, os que disputam as primeiras posições aqui no Brasil, está preparado para enfrentar qualquer cenário, mundialmente falando, em relação a categorias e também a outros níveis de pilotos. Eu imagino, a gente não tem muito contato com pessoas que fazem parte do automobilismo americano em si. A gente tem muito contato com quem está na Europa. Então, a gente tem informações sobre coisas do automobilismo americano realmente é diferente para a gente. A gente realmente não sabia disso. É muito diferente. Eu até tive que tomar um pouco de cuidado, assim, porque o americano tem um jeito muito particular, né? Não só no automobilismo, mas acho que de uma maneira geral. Eles são, assim, super acessíveis, principalmente depois que você conquista a confiança deles, né? Isso eu consegui, acho que em poucas provas, né, em poucos minutos ali, conquistar um pouco de confiança, eles saberem também o que eu estava, né, que o que eu estava falando fazia sentido. No começo foi um pouco difícil, teve um pouco de resistência, mas hoje eu tenho portas abertas lá para, teoricamente, introduzir qualquer tipo de metodologia diferente. Eu acho que está sendo algo produtivo, assim, está sendo um intercâmbio produtivo, porque assim, não, na verdade, não tem o certo e o errado, né? Tem o que cada um é acostumado a fazer. A gente é acostumado a fazer de uma forma, eles são acostumados a fazer de outra forma. Não significa que o nosso seja certo, nem que o deles seja errado. Cada um tem uma forma de conduzir o trabalho e para eles aquilo funciona daquela forma. Mas dentro do que eu aprendi e o que eu tenho de conceito, eu acho que quando o carro não está funcionando muito bem, quando tem algumas coisas a mais para se mexer, tem que mexer e sempre procurar a melhor performance. Então, esse tem sido o grande desafio lá, mas que a gente tem conseguido cada vez mais abrir as portas e introduzir mesmo lá uma metodologia diferente que faça com que o automobilismo seja mais próximo até do que a gente tem aqui do que eles têm lá. Ah, muito legal saber disso. Também você amplia um pouquinho, né, o nível lá fora, porque se você está arrumando o carro, você vai ter um desempenho um pouco melhor, então o pessoal também vai ficar de olho e vai ser bem legal. Com Bom, certeza. Bom, a minha pergunta é que a gente já teve a oportunidade de fazer com algumas pessoas que a gente já entrevistou, é que você veio de uma família do automobilismo, né? E assim, você sempre quis ser piloto? O seu pai ser piloto da Stock te influenciou a seguir nessa carreira?
Ah, com certeza. Eu não vou falar para você que eu sempre quis ser piloto, tá? Mas o fato de ter meu pai e também meu tio como pilotos, com certeza influenciou bastante, né? É óbvio que foi uma decisão minha no momento que eu precisava ter essa decisão, né? Eu acho que eu não viveria do meu pai conseguindo sustentar isso por muito tempo, o fato dele querer que eu fosse piloto e eu não querer isso. Então chegou um momento ali que eu pedi meu primeiro kart, que eu de fato comecei a competir e que eu pedi para ir para Stock Car, né, para a categoria de acesso na época, Stock Light, e que também pedi para substituir ele na Stock principal e ter uma oportunidade. Então foi algo assim que foi meio natural, foi um processo natural, né? Fui passando de categoria para categoria. Quando o garoto tinha assim o sonho e a vontade de correr de Fórmula 1 um dia, mas aí quando a gente começa a entender um pouco mais do automobilismo, a gente começa a ver que isso é muito distante, né? O funil ele tem um tamanho e aí à medida que você vai passando, né, de categoria para categoria, ele vai cada vez mais diminuindo, 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 até afunilar e a gente vê como que é difícil o piloto brasileiro na Fórmula 1. Hoje a gente não tem nenhum por alguns anos, né? E o quanto a Fórmula 1 mudou também, né? O quanto a gente precisa cada vez mais de dinheiro, de investimento, de patrocinadores. Então, de fato, eu falei, opa, peraí, deixa eu amarrar meu burro aqui no Brasil, fazer uma boa carreira, conseguir um bom patrocinador e viver disso no país, né? Que acho que é o principal. Não preciso enfrentar aí, não precisei enfrentar o mundo afora, as dificuldades que a gente vê por aí, e na maioria das vezes não dá certo. A verdade é essa, né? A gente tem muito mais pilotos que não dão certo do que dão certo. E não significa que eles não têm talento. A gente tem vários talentos desperdiçados por aí, e a gente sabe disso, né? Infelizmente. Mas é uma realidade do automobilismo brasileiro, infelizmente. Sim, com certeza. Quando realmente, né, a gente entende que a Fórmula 1 é ali para pessoas que realmente têm muita grana para conseguir muito patrocinador e assim são valores exorbitantes. Então, eu acho que assim você ter escolhido ficar aqui no Brasil foi uma escolha ótima porque assim a gente ama o automobilismo brasileiro e muitas vezes a gente tem muitas corridas melhores de Stock Car do que de Fórmula 1. Então, eu acho que foi uma ótima escolha você ter ficado aqui. Eu também acho, eu também acho. Foi uma boa escolha. Hoje, olhando para trás, eu me orgulho assim de ter feito essa escolha e concordo plenamente que as corridas de estoque são super emocionantes aí e trazem uma atratividade maior para o automobilismo brasileiro. Sim, com certeza. E a minha segunda pergunta é que assim, você gosta muito de pôquer, né? E é uma coisa assim totalmente diferente do automobilismo, é um esporte totalmente discrepante, né? E você pensa lá para frente, que a gente espera que seja muito lá para frente, quando você parar de correr, de pilotar, em seguir carreira nisso, já que você já ganhou alguns títulos aí, já ganhou bastante coisa, ou você não pensa nessa possibilidade? Eu não vou falar para você que eu não penso, acho que, mas não parei ainda para pensar. Eu não penso e não parei para pensar, acho que não é uma coisa assim que está na minha cabeça agora, o que, que eu vou fazer quando eu parar de correr. Acredito que o poker não deva ser minha atividade principal, eu devo ter alguma coisa voltada ainda para o automobilismo, seja uma equipe ou trabalhar na gestão de carreira de pilotos, que é uma coisa que eu gosto bastante também, me atrai, né, me dá prazer isso, ensinar e talvez ter pupilos aí durante e ensinar um pouco do que eu passei, né, fazer com que eles não passem, principalmente as dificuldades que eu tive aí na minha carreira. Mas o pôquer, embora pareça assim um esporte muito distante do automobilismo, ele não é. Ele tem algumas particularidades assim, né? É um esporte que envolve muita estratégia, estudo dos adversários, e tudo isso a gente acho que carrega um pouco no automobilismo também, principalmente numa corrida. O fato de eu gostar muito de pôquer acho que tem a ver com a competição, né? Com o ambiente competitivo. Eu tenho essa necessidade de adrenalina. Isso até é tratado assim com o meu psicólogo mesmo. Ele fala, Thiago, você precisa estar no dia a dia ali. Quando você não está competindo, quando você não está dentro do carro, você precisa ter alguma coisa que
supra essa sua necessidade de adrenalina, de competir, de ter esse prazer, né? De fato, eu tenho isso no sangue, né? Essa competitividade no sangue. E o poker me proporciona isso, o futevôlei me proporciona isso, e eu acho que minha vida ela é meio que 100% voltada ao esporte, assim, a verdade é essa, seja o pôquer, o futevôlei, ou quem sabe ciclismo, eu tenho, assim, bastante ligação com o esporte e eu acho que isso me deixa um pouco mais leve, sabe? Quando eu não estou na pista, eu estou praticando um esporte com certeza. Ai, que bacana. Aqui a gente não pratica nenhum esporte, mas a gente assiste todos e qualquer oportunidade que a gente tem de estar torcendo, a gente tá. Então a gente entende muito sobre esse sentimento que o esporte traz pra gente, né? Uma coisa assim que você não vê em outro lugar, não tem outra coisa que te dá mais assim, felicidade e tristeza também quando perde, mas ali você tá sempre junto, então é uma sensação assim que a gente também entende que provavelmente não, quem gosta mesmo não sai disso, né? Exato. Eu acho que é o lance da adrenalina, né? E é muito o que você falou, assim. O esporte ensina de várias formas, né? Educa, ensina, acho que a ganhar, a perder, e isso acho que eu aprendi lá atrás, quando criança. Ó, minha filha tá falando aqui, entrou no quarto. Não, mas ela Acontece pode no aparecer, tá? ao Relaxa, a vivo. gente é fã E a dela. gente ama ela. Ó, ela trouxe uma caixa. Vem cá que elas querem ver você. Vem Cadê, aqui, Luli? vem cá. Vem cá, Lu, aparece aqui. Nossa, ela ganhou presente aqui, tá toda feliz. Agora vem aqui, as tias querem te ver. Então vem cá, mostrar. Mostra o que você ganhou aqui, depois o papai vai continuar. Olha lá. Cadê? Meu Deus! Oi! Enorme! Mas mostra seu rostinho para as tias, olha lá, dá tchau para elas. Oi, Luli! Você Oi! gosta de aparecer na câmera? Gosta? Então manda um beijo. Fala um beijo, boa noite. Boa noite, viu, Luli? Boa noite, Caraca, Luli. tá nessa fase aqui de querer conversar, querer estar junto, ativo agora. Mas, então, eu estava falando, né? O esporte educa, né? Eu quero, acho que, trazer isso para minha filha também, fazer ela viver isso que o esporte proporciona, né? Acho que, de maneira geral, foi a forma que eu fui educado, todo voltado ao esporte aí. Tem esse lance de ganhar, perder, mas é adrenalina o tempo todo e emoção, né? A flor da pele. Então, esse lance de competir sempre me traz isso e me deixa um pouco mais relaxado. Não, com certeza. É realmente essa sensação que só o esporte consegue proporcionar, né? Ganhar, perder, você consegue entender muito da vida pelo esporte, né? Então, Com com certeza. certeza, É super educativo. exatamente. E bom, a minha última pergunta é que você foi um dos protagonistas dos maiores acidentes da história em 2015, né? Você teve alguns problemas no carro, e aí teve uma batida muito forte, o carro ali estava mais ou menos uns 200 quilômetros por hora, né, que bateu na sua traseira. E assim, você, né, teve algumas lesões, assustou muito todo mundo que estava assistindo, todo mundo que estava lá, e acredito que você também, né? E depois dessa corrida, como foi para você entrar no carro novamente e falar, não, é isso que eu quero? Ou foi um acidente, já passou e bola para frente, vamos ganhar, vamos para cima do título? Eu, na verdade, para te ser sincero, nem pensei, nem cogitei estar fora do automobilismo por conta daquele acidente. Tipo, isso nunca passou pela minha cabeça, pelo contrário. Quando o acidente aconteceu e de fato, né, foi aí talvez em imagens o acidente mais espetacular da história da Stock Car, pelo jeito que os carros ficaram ali e tal, mas graças a Deus foram só pequenas lesões. Obviamente, é, pelo, por tudo que ocorreu ali naquele momento, eu tive algumas dificuldades de me recuperar, né, mas consegui me recuperar a tempo da corrida de Goiânia, que era 15 dias depois. E assim, eu acho que meu primeiro pensamento foi totalmente o inverso. Foi, caramba, daqui 15 dias tem outra corrida, eu preciso tá bom, eu preciso estar recuperado. Nem sabia ainda o que tinha acontecido, tal, se tinha quebrado o pé, se não tinha, se tinha sido algo um pouco mais leve, mas a primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso. Então, assim, eu acho que a gente está acostumado, né? A verdade é essa, a gente sabe que é um esporte aí de risco, que acidentes acontecem e eu acho que
assim como esse de 2015, já tive outros também, não nessas proporções, mas são coisas que a gente tem que aprender a conviver aí. Né, realmente, é um pouco assustador, mas pra gente, como a gente falou na outra pergunta, né? Pra gente que ama o esporte, não tem como, né? Você entra no carro de novo, vamos pra cima, vamos pra cima do título, e realmente foi. A gente que assistiu é assustador, mas, como você disse, foram só algumas coisas. E se você saiu do carro e já pensou na próxima corrida, quem é a gente pra ficar assustado, né? Nem dirige direito. É isso. Não, é isso. Acho que foi ali algo momentâneo, né? Que, de fato, como eu falei, são coisas que a gente não pode prever, mas faz parte do nosso esporte. Mas o meu pensamento era só de voltar para o carro e não via a hora de acelerar de novo. Bom, a gente acompanha essa rotina e a gente sabe que você sempre posta bastante coisa que a gente adora, então continue assim, porque a gente adora acompanhar a rotina de vocês. A gente sabe que você tem uma esposa maravilhosa, que todo mundo aqui é fã. A gente sabe que você tem a Luli, que também a gente acabou de ver e realizou o sonho de várias aqui, que você sempre posta foto e a gente compartilha porque ela é maravilhosa. Mas além de tudo isso, além de ter uma família muito legal, uma família que você dá um tempo ali que a gente vê que você realmente ama muito, você também corre em 4 categorias. Então, como que é para você conciliar todo esse seu dia a dia, né? Tipo, como que você vai para as outras categorias, volta para estocar, ainda tem tempo de ficar com a família? Quais são os seus principais desafios? Bom, primeiramente, obrigado, né, por tantos elogios aí. Acho que é um pouco dos valores aí que eu tento passar. Acho que primeiro em relação à família, né, esse amor aí, o como que a Luísa principalmente mudou aí minha forma de pensar, tal, como pai hoje em dia, né? E só me trouxe, obviamente, boas energias e boas coisas, né? Acho que evolui bastante aí como pessoa depois que ela entrou aí na nossa vida, tanto eu quanto a Mariana. Mas é um grande desafio. A verdade é essa. Eu também não posso reclamar muito, porque a minha rotina é um pouco do que vocês veem realmente, né? É muito treino pela parte da manhã, né? Onde eu tento resolver ali basicamente todas as minhas necessidades diárias, né? De treino físico, treino mental. Então, isso eu consigo fazer ali em poucas horas do começo do dia, principalmente. Depois eu tiro um pouco de tempo ali para a Luísa, né? A gente fica um pouco junto, tal. Tento sempre levar ela ali nas atividades que ela faz diariamente também, seja balé ou natação. Vocês que me acompanham aí já devem ter visto também eu participando um pouco mais dessas atividades, então eu tento sempre fazer isso. E a verdade é que, assim, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Eu até acho que, olhando um pouco o lado de pai e da minha profissão, eu consigo ter até bastante tempo com a minha filha, né? Com a Luísa e com a minha família, com a Mariana, enfim. É, talvez eu tenha mais tempo, menos tempo com a Mariana por conta da profissão dela, né? Ela hoje tem uma loja de roupa, que é a Mine, então ela está se dedicando bastante, principalmente nesse início aí, e ela fica mais fora de casa do que eu, né? Então ela trabalha no escritório, ela costuma trabalhar no horário comercial ali, o que não acontece comigo, né? Eu não tenho assim grandes obrigações durante o dia como piloto, né? Eu tenho às vezes reuniões, tem algumas atividades, tem um trabalho às vezes como aconteceu hoje também, que é algo um pouco fora do meu nicho, né? Hoje eu gravei uma campanha de Dia dos Pais para uma marca super conceituada, então foi muito bacana. E aí, às vezes, acontece isso de fato. Mas fora isso, quando não tem esses eventos assim pontuais, eu consigo estar em casa, eu consigo estar com a minha família, consigo estar com a Luísa. Pior seria, acho que ter uma profissão um pouco, de repente, sei lá, trabalhar com o mercado financeiro, por exemplo. Tenho vários amigos que trabalham, que ficam no horário comercial ou até mais do que isso, né? Tipo, saem de casa às 7 da manhã, voltam 10 da noite, aí sim seria preocupante de administrar esse dia a dia com a minha filha e o quanto eu ia conseguir ficar perto e dar atenção para ela. Mas acho que tendo profissão de piloto tal e as minhas obrigações serem pequenas, eu acho que eu tenho que só agradecer mesmo, levantar as mãos para os céus aí e ter como profissão aquilo que eu sempre amei, sempre desejei. Então não tenho como reclamar dessa parte. Acho que
O lado ruim são os finais de semana, né, que eu tenho corrida e elas não conseguem ir, principalmente fora do Brasil, que a Luísa é pequena ainda, não consegue ter essa mobilização de sair daqui na quinta-feira e voltar no domingo. Então, seria, acho que, muito exigente da nossa parte estar levando ela para esse tipo de corrida. Mas, fora isso, é super tranquilo, dá para fazer tudo e ainda dá para jogar o pôquer, que a gente já comentou aqui, dá para jogar o futevôlei, sobra tempo para tudo. Olha, mas ela vai crescer e a gente vai acompanhar toda a trajetória dela te acompanhando em todas as corridas, vai ser maravilhoso. Mas assim, é muito legal que você tem toda essa sua rotina que você consegue moldar e tudo mais, mas eu imagino que tenham vários desafios, né? Por exemplo, se você trabalha das 9 às 6, você sabe que das 9 às 6 você tem que estar ali. Então, é uma coisa que você já acorda já sabendo o que vai acontecer. Para uma profissão de atleta, requer muita disciplina. Tipo, você não sabe o que vai acontecer, você tem que estar sempre preparado para tudo, independente do que acontecer. E você sempre foi essa pessoa que conseguiu lidar muito bem com essas mudanças de rotina e coisas nesse sentido, ou você aprendeu ao longo do tempo? Olha, eu aprendi, na verdade, a prever o que pode não ser tão positivo na carreira de um atleta, né? Eu acho que assim eu me preparo para os momentos de adversidade, talvez. De que forma? Eu hoje cuido bastante do meu lado mental. Eu tenho pessoas que cuidam, não é somente uma, são duas pessoas que cuidam um pouco mais desse meu lado, né? Do mental, do psicológico. Então acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje para um atleta, com a quantidade de informação que você tem no mundo, que você tem por aí. Se você não tiver cada vez mais absorvendo esse tipo de informação, com certeza você está ficando para trás, né? Principalmente quando você tem uma diversidade, como você falou, que surge algo novo, algo que não está ali dentro do script. Com certeza, se você não estiver preparado para enfrentar aquele momento, você tem é, uma queda de performance e desempenho. Então, assim, eu não aprendi, acho que a lidar com os maus momentos, mas eu aprendi a me preparar melhor para eles. Então, acho que grande parte, assim, da minha evolução como atleta é isso, né? Entender que esse lado psicológico talvez seja tão importante quanto o lado físico e eu devo me preocupar com ele da mesma forma que eu me preocupo com estar em forma, estar preparado para o dia a dia. Então, sei lá, a gente sabe que o carro da Stock Car exige muito fisicamente porque é um carro extremamente quente, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando entrar dentro do carro e ter algum tipo de problema porque o carro está quente demais? Não, vou me preparar para enfrentar aquilo, né? E sabendo que aquilo vai acontecer um dia, que eu posso encontrar uma situação adversa dentro de um carro quente. Sei lá, qual situação adversa? Ter problema, por exemplo, numa direção hidráulica e ter que terminar a corrida e exigir mais de mim fisicamente. Então, a minha premissa é sempre estar preparado para mais, né? Eu hoje, numa corrida de Stock Car, consigo terminar ela tranquilo e faria mais 2, 3, 5 tranquilamente, né? E talvez possa estar preparado para terminar uma corrida com eventual problema um pouco mais grave. Então, assim, o atleta acho que tem que estar preparado para as adversidades, e o que você falou é uma verdade. Esses fatos aí podem surgir da noite para o dia, e o que importa é você estar ali tranquilo e calmo e sereno para passar por tudo isso da melhor forma possível. Mas é mega importante. Você comentou que você gosta muito de ensinar as pessoas, talvez faça até isso na carreira no futuro. E essa parte de vocês cuidarem do psicológico é uma mobilização super importante, porque todo mundo ali se prepara antes da corrida, seja na semana, seja ali no momento que vai entrar no carro, e o psicológico conta muito para tudo que vocês vão fazer. Então, essa é uma parte muito importante e a gente fica muito feliz que você conseguiu chegar nesse nível e evoluir cada vez mais, né? Trazer cada vez mais como que você pode melhorar. Mas a minha próxima pergunta é justamente sobre coisas que não estavam muito planejadas e a gente está um pouco curiosa para saber, que foi sobre a corrida no Galeão. Então, a última etapa aconteceu lá, que foi completamente inédito, foi num aeroporto, no Rio de Janeiro. E, assim, foi uma etapa super legal, a gente viu, você enfrentou algumas dificuldades, né? Mas a gente queria saber um pouquinho antes de como foi essa corrida, porque era uma novidade para todo mundo, não era uma pista que as pessoas conheciam, ninguém correu lá, ninguém sabia muito bem como esperar. Então, como que foi essa preparação pré-Galeão? Bom, eu particularmente tive algumas dificuldades extras, né, no Galeão.
Eu até relatei isso nas minhas redes sociais, mas talvez as pessoas não conseguiram ter a dimensão do que foi, né, o que eu passei lá. Mas eu posso contar aqui resumidamente um pouquinho para vocês, mas assim, falando um pouco da semana, foi uma semana muito intensa, porque foi a volta da Stock Car ao Rio de Janeiro, e todo mundo sabe que a Ipiranga tem como sede o Rio de Janeiro, né? Então acho que teve uma demanda super especial aí por parte do patrocinador, e justa, né? Acho que a gente ficou lá, eu cheguei lá na segunda-feira, e tive várias entregas para Ipiranga, né? E acho que isso foi até bem bacana, assim, do lado deles, aproximou mais a gente das pessoas que estavam ali, né? Das pessoas que talvez não sabiam 100% o que era estocar, fizeram um bate-papo lá. Eu e o César, a gente participou, então foram coisas assim bem legais, fora ações imposto, tal. Então foi uma semana de fato muito corrida, né? Porque teve essa exigência não só por parte do patrocinador, mas também por parte da categoria, né? De divulgar a corrida, tal. Mas na sexta de manhã, quando eu fui ao autódromo, eu comecei a passar um pouco mal, né? Comecei tipo no track walk ali, que é o reconhecimento de pista, tal. Comecei a suar um pouco frio, tal, me senti mal de fato, um mal-estar, mas achava que era algo passageiro. A conclusão foi que quando eu cheguei no hotel, eu estava com 38,5 de febre, quase 39, estava com muita dor no corpo, e o resultado disso foi que eu dormi muito mal, não consegui ter uma noite boa de sono, e ao invés de melhorar, que eu acreditava que, né, no dia seguinte eu ia estar bom, eu piorei no sábado. E aí no sábado as atividades foram todas na sequência, né, por conta de ser um final de semana curto, lá no aeroporto, tal, tudo no sábado e no domingo. E aí, calor, tal, aquela temperatura ambiente alta, o clima seco, é, aquilo tudo que a gente já sabe do Rio de Janeiro nessa época do ano, né? Então a exigência física era ainda maior, né? Teve um treino em cima do outro, tal. Fora ali a adrenalina, tal, a necessidade de concentração, de estar cada vez mais desenvolvendo o carro. E eu realmente fiquei muito mal. No sábado eu assim estava acabado. É lógico que dentro do carro, como eu estava falando antes, né? Talvez eu não tivesse tão preparado para aquilo que eu estava sentindo, porque realmente era algo que eu acho que estava próximo do extremo ali em relação a não conseguir me alimentar, desidratação, fraqueza. Mas eu acho que dentro do carro talvez fosse o meu melhor momento ali. Quando eu saía do carro, acho que eu sentia muito mais esse lado do que estava realmente acontecendo comigo. Dentro do carro, eu conseguia ali estar minimamente focado e fazendo o trabalho que eu tinha que fazer. Mas para vocês terem uma ideia, eu perdi da sexta-feira, quando eu comecei a me sentir mal, até domingo, no final da corrida, eu perdi 5 quilos, por não conseguir me alimentar, não conseguir me hidratar, tal. E aí, o resultado disso tudo é que foi até um pouco frustrante para mim essa corrida, porque diante de todas essas adversidades, eu consegui ali uma posição de classificação que não era tão boa, mas também não era tão ruim, né? Perto dos adversários diretos ali pelo título, dava para fazer uma boa estratégia, uma boa corrida. A gente conseguiu concretizar a primeira estratégia nossa, que era chegar entre os 10, né? Eu cheguei em sétimo, larguei em terceiro e assumi a ponta logo na primeira volta. Entrei no box em segundo e aí tive um problema no pit stop que acabou me tirando todas as chances da corrida. Se a gente tivesse feito um bom pit stop, eu tenho certeza que eu brigaria pela vitória naquela prova e conseguiria talvez sair na liderança do campeonato. Mas automobilismo, nem nenhum esporte, existe o si, né? A gente sabe que tem o si pro lado bom e tem o si pro lado ruim. Nesse caso foi o si pro lado ruim, né? A gente não conseguiu concretizar o resultado. E isso também acho que foi um pouco frustrante por tudo aquilo que eu passei, o esforço que eu estava fazendo, e também por não conseguir concretizar o resultado na casa do patrocinador, com todo mundo ali, com toda a diretoria ali, toda a torcida. Então foi um momento realmente que moralmente eu fiquei muito para baixo. Mas aí entrou todo esse lado aí que a gente já conversou, de estar preparado para esses momentos, de saber lidar com eles, né? Não estar preparado, mas acho que saber lidar com essas frustrações e estar de pé no dia seguinte
mas eu só consegui de fato sair do Rio de Janeiro na terça-feira, 2 dias depois. No domingo à noite eu fui para o hospital, tomei quase que 1 litro de soro na veia, porque realmente estava muito fraco. Mas enfim, essa foi, acho que, a minha corrida do Rio de Janeiro. Por isso, não vejo a hora de chegar ao Velocitar e tirar essa imagem aí da última prova que a gente teve lá, que foi um pouco frustrante, com grandes adversidades aí a serem enfrentadas. Nossa, mas a gente fica sempre muito chocada quando acontece alguma coisa na pista, né? Como, por exemplo, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas esse tipo de relato você tinha colocado no Instagram, a gente estava acompanhando, que realmente esse estado de saúde que você não controla, porque não é você ali na pista, né? É um problema de saúde, você não sabe de onde veio, você não sabe como controlar. E mesmo assim, você tem que fazer o fim de semana e o melhor que você pôde. Realmente foi o que você fez naquele momento, porque tudo fugiu ali do que você conseguia, né? Não foi coisa de capacidade sua, foi realmente coisas extra que foram acontecendo, mas com certeza o Velocitar vai ser uma etapa melhor. Com certeza você também volta para o Galeão para fazer uma corrida diferente, volta 100% bem, tudo certo. Então, isso é uma coisa que vocês com certeza aprendem a lidar, não deve ser uma coisa fácil, mas aprendeu a lidar, vamos para a próxima, o Velocitar já é esse fim de semana. Então tá tudo certo. É isso, eu acho que isso que fica aí de lição, e também acho que dentro desses momentos aí a gente consegue tirar algo de positivo e trazer algum aprendizado, sabe? Sempre buscando, obviamente, evoluir no que diz respeito à performance. A gente consegue aí absorver os pontos positivos desse final de semana também, e eu acho que os pontos positivos são, para nós, são esses, né, que eu citei. Mesmo tendo todas essas dificuldades, a gente teve um final de semana que, tudo bem, não foi o melhor deles, mas dando certo aquilo que a gente estava conseguindo transformar em performance dentro da pista e mostrando de fato, não é que, não, eu poderia ter liderado a corrida 2, eu poderia ter vencido a corrida 2. Não, de fato isso aconteceu. Eu entrei no box em segundo, muito próximo do primeiro, ali disputando a primeira posição, e sairia disputando também. Se ia vencer a corrida ou não, não sei, mas que a gente precisava estar só entre os 3 primeiros para sair líder do campeonato. Então, isso deixa a gente um pouco mais otimista para o Velocitar, que é uma pista que eu já venci 3 vezes, tem um bom retrospecto, e a gente espera aí, como você falou, ter um bom final de semana. Não sei se vai dar para sair de lá líder, porque eu estou 21 pontos atrás do líder, mas é difícil tirar essa vantagem em um final de semana, mas pelo menos diminuir ela e pensar no campeonato dali para frente. Bom, com certeza. Não foi o resultado esperado no Galeão, mas com certeza mostrou o potencial tanto do carro como você. Ali em todas as adversidades que estavam passando, mesmo assim vocês conseguiram. Vários resultados ótimos durante a corrida, não necessariamente o final, mas durante a corrida já mostrou. Com certeza abriu o olho ali de muita gente que está olhando e vendo o que vai ser aí da Ipiranga no campeonato. Mas com certeza vai dar tudo certo. Coisas que vocês passam, já passou, serve de experiência. Vamos para a próxima. É isso aí. Bom, e minha próxima pergunta, a gente tem 2 perguntinhas que a gente sempre faz para todo mundo. E uma eu vou fazer uma, a Gabi vai fazer outra. E a primeira delas é se você tem algum ritual antes das corridas. Então, a gente já escutou de tudo aqui que você pode imaginar, pode ficar tranquilo em relação a isso. É mais para saber se você tem alguma coisa que, antes de entrar no carro ou no fim de semana, que você faça do mesmo jeito. Eu não tenho assim um ritual como eu já escutei também de alguns pilotos, né? Tipo, sei lá, usar a mesma cueca, não sei, tocar em alguma parte do carro não sei quantas vezes antes de entrar no carro. Eu também já escutei algumas coisas por aí. Acredito que vocês tenham escutado até mais do que eu, mas também já escutei. A única coisa que eu faço é oração, uma oração para pedir proteção, não é nem para pedir nenhum tipo de resultado, proteção para todos, não só para mim, né? Porque obviamente a gente está num esporte ali que envolve certos riscos, né? Isso acho que tem que ser contabilizado. E também faço um trabalho de aquecimento e mentalização, principalmente das primeiras voltas, quando classificação da volta que eu consideraria ideal, né? Procuro fechar o olho ali e mentalizar isso, para que o aquecimento também, para que não seja a primeira atividade que eu estou fazendo no dia. Então, vamos supor, eu chego no autódromo, o
o shakedown, por exemplo, do Velocitar é 8 horas da manhã de sexta-feira. Eu não gosto de entrar no carro, sair da cama às 6h30 e a primeira atividade do dia é entrar no carro e guiar o carro. Eu gosto de estar um pouco mais aquecido para entrar no carro. Então, geralmente, eu dou uma corrida na esteira. No caso do Velocitar, eu estou planejando levar minha bicicleta, dar uma andada ali de bicicleta, uma pedalada antes, tal, para estar com o corpo um pouco mais preparado, a mente um pouco mais preparada, sabe? Acho que é mais ou menos isso, assim. O meu ritual antes de entrar no carro geralmente é esse. A gente sempre fala que independente do que vocês fazem, se é realmente um ritual, que é totalmente superstição, entendeu? Tipo, encostar no carro, ou alguma coisa que faça sentido para o físico mesmo, é tudo para trabalhar o psicológico de vocês. Porque, para ser bem sincera, ali nos últimos 5 minutos que vocês estão entrando no carro, não vai mudar nada vocês aprenderem uma técnica diferente, alguma coisa nesse sentido. Vocês já estão preparados para isso, é algo para trabalhar a mente de vocês, para vocês saírem tranquilos e conseguirem realmente fazer o resultado esperado. Então, independente do que vocês façam, realmente faz tudo muito sentido, porque é algo pessoal, né? E essa parte de realmente você aquecer o corpo, fazer coisas nesse sentido, também faz muito sentido, porque, imagina, é um esporte de alto nível, vocês estão ali em circunstâncias que vocês não sabem exatamente quais que vão ser, o calor dentro do carro, tudo muito extremo. Então, se você já acorda e já vai para ali, é capaz de dar algum problema de saúde muito maior e a gente não espera isso. Então, que bom que você leve a sua bicicleta para você dar uma volta por lá e conseguir aquecer certinho. Sim, estou planejando levar a bicicleta. Vai ser a primeira vez aí que eu vou levar a bicicleta para uma corrida, mas se der certo e funcionar, eu vou levar para as outras também. Ótimo, testar coisas novas é sempre bom. Eu vou te fazer a última pergunta agora, que também, como a Nara falou, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Que é qual é o seu momento preferido no automobilismo? E assim, a gente sabe que essa pergunta é ampla. Acho que para você, acho que de todo mundo que a gente falou, talvez seja mais ampla, porque você tem uma família que veio do automobilismo, você já deve ter visto, você viveu muita coisa. Mas assim, se tu tivesse que escolher um momento, só um, para tu reassistir pro resto da tua vida, qual que seria? Nossa Senhora. Eu tenho vários momentos marcantes, assim, principalmente na Stock Car, né? Mas eu acho que, com certeza, o principal momento ainda está por vir, né? Que eu espero que seja o título da categoria. Mas eu acho que essa corrida do milhão de 2015 foi realmente algo que me marcou muito, né? Primeiro por tudo que envolveu, assim, né? O processo de preparação, de ressurgimento, de renascimento, né? De ter saído num acidente, de não saber se eu ia conseguir correr ou não, de ter que me dedicar muito à fisioterapia e não conseguir me dedicar a nada mais para essa corrida que não fosse isso. Então, acho que isso também tem algumas particularidades, né? Porque quando você está 100% ali, você consegue se dedicar a outras coisas. Então, essa corrida aí de 2015 que eu venci depois desse acidente aí, com certeza foi uma corrida bem marcante para mim. Talvez existiram outras também, cada um com seu significado, mas acho que essa, assim, de bate-pronto, é a que mais me vem na cabeça. Mas eu realmente espero que o seu momento preferido no automobilismo seja o que você está pensando. Eu realmente torço muito para isso, eu acredito que seja uma realidade bem próxima. E é isso. Nós acabamos nossas perguntas, foram algumas muitas, espero que você tenha gostado. Para o pessoal que está assistindo, como a Duda sempre fala, se você está assistindo no Facebook, no YouTube, a gente também está no Spotify. Se você está no Spotify, a gente também está no YouTube. A gente tem um site, www.entrechicanes. Sigam o Thiago Camilo nas redes sociais, porque ele tem um conteúdo muito bom. A Lúlia é muito fofa, recomendo a todos que vejam. E é isso. Muito obrigada.